Querida Michele, seja muito bem-vinda a essa live que promete com assuntos e informações quentíssimas, importantíssimas sobre perícia criminal, local de crime e DNA. Fique à vontade para dizer de onde você é, qual a sua formação, né? E onde que você atua. Fique à vontade, o espaço é seu. Boa noite para todos. Da onde que vocês acham que eu sou, uai? Da onde que eu sou? Não tem nem como enganar com esse sotaque. Tenta adivinhar de onde que é. Tenta adivinhar de onde que ela é, uai. Pois é, Walker, um prazer poder falar com você. Eu acho que, como muitos seguidores, eu também sou sua fã, adoro o seu trabalho, adoro o seu canal, acompanho tudo, não só no Instagram, como no YouTube. Para quem não conhece ainda, gente, tem assim muito material bacana mesmo lá no YouTube e de graça. Então, quem não está inscrito lá no canal do YouTube do CSI-BR, inscreve lá que tem muita coisa bacana, além do Instagram também, que é excelente, muito bom mesmo. Valeu. E, pois é, eu sou perito criminal de Minas Gerais, trabalho na seção técnica de crimes contra a vida. E eu atuo nessa seção desde 2014. Tem 5 anos, aliás, né? Já tem 6 anos já que eu estou atuando nessa seção. E aí, para quem às vezes tem até uma certa dúvida, que me perguntam bastante, quando eu fizer o concurso para perito criminal, eu vou poder escolher trabalhar no laboratório, local de crime? E a resposta, se for para Minas Gerais, você vai ter que atuar em todas as áreas. E aí eu vou até falar bem rapidamente, para não entrar no assunto da live, que é, quando eu entrei para a perícia criminal, eu fui trabalhar no interior de Minas. Todos os candidatos que prestam o concurso para Minas Gerais vão trabalhar no interior. E no interior fazemos todos os tipos de perícia. Ou seja, acidente de trânsito, local de vida e até mesmo as perícias internas de balística, de droga. Então, eu fiquei 5 anos no interior. Eu sou de Belo Horizonte, trabalho hoje em Belo Horizonte, e mesmo assim eu fiquei 5 anos no interior trabalhando, atuando nessas áreas. E eu achei até bacana, porque me deu uma certa experiência poder atuar nessas áreas diferentes. E quando eu fui transferida para Belo Horizonte, que é dividido nos setores, eu tive mais firmeza para poder escolher qual área que eu realmente gostava. E hoje eu trabalho com crimes contra a vida porque eu realmente gosto. Porque quando eu fui transferida, eu tive essa oportunidade de poder escolher qual setor que eu iria trabalhar, e eu fiz essa escolha porque é uma área que eu gosto muito. Sim, é o que a gente chama de perito generalista, né? Aquele que faz todo quanto é tipo de exame, seja ele externo ou interno, né? Você falou sua formação? Eu sou formada em veterinária. Veterinária mesmo, né? Só para confirmar. Pessoal, olha só, o pessoal sempre pergunta, né, pra gente se a live vai ficar salva, né? E a gente tem um segredo, a gente quer deixar ela salva, só que a gente quer também que vocês participem. Então, já estamos com 75 pessoas. Se a gente chegar a um número de 100 simultâneo, então já avisa ao cachorro, ao papagaio, a mãe, o irmão, todo mundo para conectar. Se a gente chegar a 100 usuários aqui simultâneos, eu vou gravar, deixar salva essa live. E, inclusive, vou também preparar ela para publicar no YouTube, ela completa. Então, é um material muito interessante, a gente vai falar sobre o local de crime. Eu também atuo nessa área de local de crime contra a vida. Atualmente, como eu atuo na região metropolitana, também atuo em casos de acidente de trânsito e também patrimônio. Então, a gente vai falar bastante aqui sobre os casos de local de morte violenta, que é o que tanto chama a atenção do pessoal e intriga as pessoas, né? Isso realmente é muito interessante. Inclusive, as duas palestrantes, elas fazem parte da Conferência Online de Perícia Criminal. Elas vão falar sobre assuntos relacionados a estes temas, inclusive. Então, assim, não percam, para quem não conhece, a Conferência Online de Perícia Criminal. Aproveitem, tá? Aproveitando a oportunidade, queria mandar um abraço para a Michele de Goiás, que foi para São Paulo, é uma bagunça. Ela entrou aí e ficou falando o nome Michele por causa da Michele de Minas Gerais. Mandar um abraço também pro Pablo, né, que acabou de mandar a mensagem aí, que é, inclusive, aí de Minas Gerais, o Pablo Marinho.
trabalha aí em Belo Horizonte, né? Então vamos lá, né, pessoal? Já estamos chegando em 82, então corre, avisa para todo mundo aí, para a gente chegar a 100 simultâneos e nós vamos salvar essa live. Dá um trabalho editar isso aí para colocar no YouTube, mas eu vou fazer isso aí com os nossos 100 simultâneos. Outra questão. Em casos de dúvidas, vocês podem mandar questões aí que a gente vai responder na medida do possível, a gente vai responder o pessoal, tá bom? Então manda mensagens aí que a gente vai respondendo as perguntas, podem mandar relacionado a DNA, local de crime contra a vida, a gente vai fazer o possível para ir respondendo. Então vamos iniciar já essa nossa parte tão importante sobre local de crime, né, contra a vida, né, ou alguns como indício de morte violenta. Me fala um pouco aí, né, sobre essa ideia do que se trata um local de crime. Não necessariamente o local de crime contra a vida, mas o que seria, para essa introdução para a gente, o que seria esse local de crime? Tá, antes de eu começar a falar, o Pablo só pediu para lembrar aí da nossa revista, a revista que nós estamos bem empenhados para fazer funcionar, divulgar trabalhos dos peritos criminais, médicos e legistas e também de estudantes, que é a revista Criminalística e Medicina Legal. Tem até o Instagram, Sim. que é a revista CML, quem puder siga. A gente tem buscado postar conteúdos aí na nossa área e é muito importante essa divulgação, porque às vezes nós peritos temos assim, muitos casos interessantes, mas não divulgamos. Então, outros peritos de outros estados não têm acesso a esses casos. Então, essa divulgação através do meio científico é bem importante também. Então, só Sim, deixar aí esse recadinho. Então, com pessoal, certeza. Inclusive tem o Instagram, tem o site deles e também, inclusive, lá no site do CSI-BR, tem um link que manda direto para o site deles da revista. E, tem revistas muito interessantes, inclusive a de Criminalística e Medicina Legal. Então, pessoal, desliga o Netflix, fala com os amigos para desligar, esquece Netflix. Netflix é CSI de outra realidade que não é a nossa. Aqui é caso real. Nós vamos contar para vocês o que é realidade, CSI de verdade. Então, nada. E tem muitos casos, né? Sim, nossa, se for contar caso, uma live é muito pouco. Outro dia eu fiz uma live com o perito Daniel e, assim, 1 hora ficou pouco para contar tanto caso que a gente tinha. Então vai lá que até eu tô ansioso agora. Para falar sobre o tema da nossa live, o que é um local de crime? Que muitas pessoas falam, mas às vezes tem pessoas aí que não estão estudando, não tem essa noção de o que é o local de crime. O local de crime é um local onde ocorreu uma ação delituosa e que vai ter ou não um vestígio material. E aí que entra o trabalho do perito criminal. O trabalho do perito criminal é analisar os vestígios materiais deixados por aquele delito que ocorreu. E aí, às vezes as pessoas ficam na dúvida, precisa ter perícia ou não? Em muitos casos é até necessária a presença da perícia até para verificar mesmo se tem vestígio ou não. Porque às vezes aos olhos dos leigos não tem nenhum vestígio, mas quando o perito chega ele consegue identificar ali vestígios importantes. E às vezes eu sou acionada em locais de vistoria, que é quando a vítima foi socorrida para o hospital, não está ali mais naquele ambiente, e muitas vezes eu escuto até dos próprios policiais militares falando que nem tinha vestígio mais. E quando eu começo a olhar, tem vestígio sim, tem mancha de sangue, dá para explorar bem. Então, o nosso trabalho é esse, buscar as minúcias ali naquele local de crime que possa identificar qual foi a autoria ou, se possível, até mesmo a dinâmica do fato, o que aconteceu ali. Sim, e não só isso, né? A gente sempre fala que é questão de encontrar o vestígio, e não só isso, a gente tem a ideia de que o perito criminal ele tem um treinamento específico para que ele saiba interpretar, analisar e interpretar aquele vestígio. Então isso faz total diferença em um local de crime. Bom, algumas perguntas estão sendo feitas aí, a primeira delas é sobre o sorteio. Tem um sorteio rolando aqui no canal do CSI-BR, para quem já está inscrito na conferência online de perícia criminal. Então participe, ela sim vai rolar depois dessa live, eu vou fazer o sorteio aqui, e aí vou publicar o ganhador, ou a ganhadora, né?
Então esse, para quem está perguntando, é esse aí. Depois já aguarda essa pergunta aí, que ela é bem interessante, tá, Michele? Que nós vamos responder, você responde aí de Minas, eu respondo aqui de Goiás, sobre o pior caso que você pegou sobre morte violenta. Se você lembrar algum caso aí, bem específico, nós vamos falar sobre isso aí. E a dúvida que a gente tem, os ouvintes, né, os seguidores que tem, é o seguinte: a gente tem essa ideia de crimes contra a vida, né, morte violenta. Quando a gente fala em morte violenta, ela está relacionada única e exclusivamente a casos de homicídio? Pois é, às vezes parece associar a isso, né? Ocorreu uma morte violenta, um homicídio? Não. A morte violenta pode ser um homicídio, um suicídio, ou até mesmo um acidente, por exemplo, um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, em que ocorreu uma morte violenta. E aí, aproveitando esse gancho dos tipos de morte, nós temos ainda as mortes a serem esclarecidas, que são, às vezes, as mortes naturais, ou mortes que as pessoas ainda não sabem qual que é a causa da morte, que muitas vezes ocorre dentro de casa, ou até mesmo via pública, e aí a perícia é acionada. E muitas pessoas ficam na dúvida: por que vocês têm que ir nesse tipo de local, se é possivelmente uma morte natural? Então, é justamente para verificar. É uma morte natural? Então, se for uma morte natural, não vai precisar ser investigada. Não é? Aí teremos que investigar o que aconteceu ali naquele fato. Eu posso até contar um caso rapidinho para aproveitar? Já aproveita, então, já aproveita e já aproveita o gancho aí e já conta um caso aí pra gente já. Teve uma vez que eu fui acionada por um caso de morte natural, em que a pessoa passou mal, teve acho que um infarto em casa e morreu. E aí a perícia foi acionada. Chegando ao local, eu comecei a duvidar de algumas coisas. A esposa do cara disse que deu para ele um suco de maracujá, porque ele estava muito nervoso, agitado. Ele tomou aquele suco, ela acionou o SAMU, porém, quando o SAMU chegou, ele já tinha ido a óbito. E aí eu vi que tinha um vômito do lado da cama. Aí eu já pensei: o que é esse vômito aqui? E resolvi coletar. E fiquei com a pulga atrás da orelha, como se diz, né? E falei para meu colega: esse caso está estranho. E aí tem a investigação, os trabalhos da necrópsia paralelo ao nosso trabalho. E quando saiu o resultado da necrópsia e do vômito que eu coletei, deu que era chumbinho. Então, na verdade, não era uma morte natural, era um envenenamento. Sim. Então, se não tivesse tido o trabalho do perito criminal naquele primeiro momento, aquele vestígio importante que era o vômito que estava ali, ia ter passado. Então, por isso que é importante esse trabalho da perícia. Esses casos... Pode falar. E a gente, inclusive, está amparado justamente na lei isso, né? O próprio artigo 158 do Código de Processo Penal fala justamente isso, né? De que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, justamente porque a gente não sabe se o acusado está mentindo, se realmente os fatos ali coincidem com isso. Então, é importantíssimo esse trabalho que a gente faz, inclusive esse que foi feito aí em Minas Gerais. Pois então, assim, e uma coisa importante que eu até comentei na minha palestra da conferência online de perícia: quem ainda não fez a inscrição, faça, porque está muito boa a conferência. É justamente isso. Tem locais em que as pessoas não dão a devida importância por achar que não é um crime. Por exemplo, esse local mesmo que eu fui. Às vezes o local não está nem preservado, não tem isolamento, não tem preservação, porque as pessoas acham que foi uma morte natural, não vai precisar de investigação. Só que quando a perícia está lá no local e percebe que é um crime, e aí? Se não tem isolamento e preservação, nós perdemos uma boa parte ali daquele local. Então, todo local requer o cuidado de ser isolado e preservado de forma adequada, para que, se os peritos tiverem que atuar naquele caso, eles vão ter condições de analisar os vestígios com calma. E não analisar vestígios que às vezes podem ser perdidos, vestígios falsos,
que alguém, porventura, deixe uma impressão digital. É muito comum, às vezes a gente chega num ambiente, precisa coletar impressão digital e, infelizmente, várias pessoas já tocaram naquele ambiente. E aí? Qual que é a impressão digital que realmente é do autor? Qual que é do policial militar que não deveria ter tocado em nada e tocou? Da própria população? Então, é muito importante que todos conscientizem da importância do isolamento e preservação de local adequados. Sim, assim, já aproveitando a vez, né? E até para vocês mandarem para quem está presente na live, vamos ver se vocês acertam ou algum poderia acertar, né? Sim, aconteceu o seguinte, dos piores casos que eu peguei, os mais ruins, assim, digamos, aconteceu em que uma pessoa, ela teve inúmeras lesões corto-contusas, que foi provocado por um instrumento corto-contundente. Essa foi a ação do instrumento. Que instrumento pode ser esse? Foi um instrumento que ocasiona a ação corto-contundente, que ocasionou várias lesões corto-contusas na vítima. Que instrumento pode ser esse? Chuta aí para quem não conhece, ou quem já conhece, né? Fala pra gente qual que seria esse instrumento, tá bom? Olha só. Deixa eu ver aqui, sempre fala o número dos artigos, não entendi, você sabe todos eles. Ah, tá, não sei, tá, Cássia? Realmente não, a pergunta da Cássia é se eu sei todos os artigos. Não, é porque na verdade são os que... Isso, são os que a gente... Justamente, é os que a gente dá aula, eu dou aula, a Mabel, a Michelle, então a gente acaba conhecendo já de cor esses artigos aí, não tenho tudo decorado não, de forma alguma. Já temos alguns chutes aí para sua pergunta, teve até chinelada. A chinelada não vai matar um corto-contuso, com lesão corto-contusa não. Vamos lá, Michelle, daqui a pouco eu vou falar. A gente já chegou em 95 pessoas, falta 5 pessoas pra gente chegar a 100 e salvar isso aí. Então corre, vamos para poder salvar isso aqui logo. Facão, o pessoal mandando, machado. Realmente estão chegando perto aí. Vamos ver qual que é, hein? Gente, aqui... E aí, aproveitando. Daqui a pouco vou ter que ir embora da live. Aqui, já tá acabando. Dá dica aí, Michelle. Oh, meu Deus do céu. Gente, olha só. Muita gente já... Pode falar, desculpa. Eu só queria comentar uma coisa antes da Mabel entrar, porque faz um link entre local de crime e o DNA, que a Mabel vai falar. Que é para as pessoas pensarem. DNA, a gente consegue coletar em qual tipo de local de crime? Só homicídio? E aí? E aí, pessoal? E aí? DNA, a pergunta da Michelle. Porque vocês gostam de fazer pergunta, agora é a nossa vez. Agora vocês lutem. Vocês que lutem para acertar isso aí agora, entendeu? O DNA, ele é coletado, ele é descoberto somente em casos que envolvem morte violenta, que você falou, não foi, Michelle? Pois é, só o local de homicídio que a gente vai ter só local de homicídio? De DNA, porque as pessoas associam muito DNA com sangue, com algo relacionado ao homicídio. E aí? Será que só em local de homicídio que a gente... Sim, e aproveitando esse gancho, né? O que o DNA tem a ver com esses locais de morte violenta, de locais de crime contra a vida? O que você me diz a respeito disso? Pois é, como que a gente vai coletar um DNA e o que ele vai servir? Ah, será que eu conto? Porque eu falei sobre isso na minha palestra. Aí eu vou começar a dar essa colher de chá, deixar eles assistirem a minha palestra, deixar na curiosidade. Não, tadinhos, fala porque já chegou 97 pessoas ali, já tá chegando, já pode falar. Então, na minha palestra eu comentei justamente os vários tipos de locais de crime em que a gente pode coletar DNA para conseguir auxiliar na dinâmica e até mesmo identificação da autoria, não só de homicídio. Na minha palestra eu falei sobre acidente de trânsito, locais de crime contra o patrimônio em que a gente pode coletar DNA. E falei também nos locais de homicídio, os vários tipos de vestígio em que a gente tem essa possibilidade de coleta de DNA. Porque não é só em mancha de sangue. Muitas pessoas ficam presas às manchas de sangue para coletar DNA. Com certeza. Nem sempre a gente vai ter mancha de sangue. E aí? Então, inclusive, é um caso que...
Inclusive, é um caso que eu vou contar aqui. Pode terminar. Não, na palestra eu contei um caso em que a gente conseguiu identificar DNA do autor em um objeto assim bem diferente. Tá lá na minha palestra. Aí, que louco. Então, inclusive eu vou citar um daqui a pouco, acho que vou aproveitar o tempo da Mabel também. Um dos casos que foi bem legal, que houve o uso do DNA, não foi com o sangue, tá? Não foi com o sangue que a gente conseguiu colocar diretamente no local do fato o autor e a vítima, então não foi com sangue, né? Bom, vamos lá, né? E aproveitando, você poderia citar algum caso envolvendo atendimento local e DNA que aconteceu com você? Vários, né? Porque acaba que crimes contra a vida, locais de homicídio, a maioria dos locais a gente vai ter essa coleta. E aí o que a gente estava comentando é que o DNA ele vai servir num local de crime não só para identificar o autor, às vezes para identificar a própria vítima. Nem sempre a gente tem a vítima lá no local. Às vezes a gente descobre um local, por exemplo, de cativeiro. Tem lá algum vestígio que pode estar relacionado à vítima. Então, aquele vestígio, aquela coleta de DNA pode identificar a vítima também. O DNA serve também para a gente estabelecer a dinâmica do fato delituoso. Através do DNA, a gente consegue estabelecer a relação entre o instrumento utilizado na ação. Por exemplo, igual você me perguntou se eu já peguei algum caso em que o DNA foi fundamental. Vários casos nós encontramos posteriormente um instrumento relacionado ao crime, foi feita a coleta de DNA e aí conseguimos fechar o caso através daquela coleta, mostrando que aquele instrumento encontrado na casa do autor foi um instrumento utilizado na prática do crime. E aí Sim. Entra um detalhe, Walk, muito importante que eu vejo muitos peritos cometendo erro, que é não coletar amostra referência. Talvez a Anabel vai até entrar nesse assunto. DNA é comparação. Se eu quero um resultado, eu preciso de 2 amostras. E aí, muito perito, gente boa, bom de serviço, comete esse erro, que é não coletar DNA da vítima. E aí, na hora que encontra o instrumento, como que você vai fazer a comparação se você não coletou o material da vítima? E aí eu vejo muito perito errando nisso. Eu até comentei também sobre essas questões na minha palestra, que é os tipos de vestígio que você não pode esquecer de coletar, porque senão você vai fazer um excelente trabalho, mas no final você não vai ter aquela resposta por uma falha que você cometeu. E você evita um grande problema, né? Que seria o caso de ter que fazer uma exumação simplesmente porque não houve uma coleta anterior da vítima. Aqui em Goiás, inclusive, já faz na parte da necrópsia. A gente nem faz isso mesmo em local, é feito na parte necrópsia. Então sempre vai ter ali uma comparação, no caso com a vítima, é bem mais tranquilo por causa da amostra referência, né? Para finalizar, vamos responder uma das perguntas aqui. Já? Qual foi... Pois passa rápido, né? O pessoal está perguntando aí onde que tem essa palestra, Walker. Então, pessoal, olha só. Para quem está acompanhando agora e não está ligado, quem vem talvez do perfil da Michelle ou do nosso lá, a gente está em andamento, inclusive, a 2ª conferência online de perícia criminal, que é uma conferência totalmente online que envolve pessoas do Brasil todo, peritos criminais, profissionais da área, tem promotores ali, delegados, que envolve do Brasil todo e que fala sobre perícia criminal. Então, para quem não conhece, é só entrar lá no perfil, Conferência Online de Perícia, que você vai conseguir encontrar. Tem vários links lá no meu perfil, no do pessoal a gente está sempre postando alguma coisa, mas só digitar lá no Instagram, Conferência Online de Perícia, que você vai encontrar lá, tá bom? E aí, Michelle, me ajuda aí, falando qual foi o pior caso que você já pegou aí em Minas Gerais, já que foi uma pergunta tão requisitada aqui nesses comentários. Pois é. Outro dia eu tive uma live com a Gigi Barreto e nós comentamos justamente sobre esses casos, né, que são difíceis para a gente, porque é uma pergunta que as pessoas fazem: como que vocês conseguem lidar com morte violenta?
a gente vai acostumando, a gente tenta separar o emocional do profissional, até mesmo para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Mas alguns casos acaba que mexe mais com a gente. Eu, particularmente, Sim. Os casos envolvendo crianças, para mim, eu tenho uma certa dificuldade de absorver bem esses locais, porque eu tenho filhos, então eu acho difícil. E aí, o caso que eu contei na live com a Gigi Barreto foi um caso e foi até um caso bem diferente, que era um afogamento, que na verdade era um homicídio. E aí as pessoas ficaram surpresas, como assim, né? É porque é raro você ter um afogamento que na verdade é um homicídio. Por quê? Porque para ter esse afogamento proposital, um homicídio, é difícil um autor conseguir afogar alguém, a não ser que ela esteja em uma situação desfavorável. A pessoa tem que estar dopada, Sim. Tem que estar numa situação diferente. E o caso que eu peguei foi forças proporcionais, né? Sim. Então, assim, é muito raro você pegar um homicídio que, um afogamento que, na verdade, é um homicídio. E o caso que eu peguei era de uma criança, que foi, vou contar bem rápido, né, porque o tempo já está acabando. Foi uma criança que dois adolescentes em torno de 13 anos foram para uma área de mata com ele, tentaram estuprá-lo. Porém, a criança começou a gritar, falando que ia contar para os pais, porque era conhecida, os dois adolescentes. E aí, com aquela confusão, um dos adolescentes jogou essa criança dentro de um lago, para ele se afogar. E aí, a criança não sabia nadar, e aí começou a afogar. E aí, o outro que presenciou aquela ação acabou entregando, porque ele ficou desesperado tentando salvar a criança e o outro não deixou, e aquela criança acabou morrendo afogada. E aí eu achei aquele caso, assim, bem pesado. Não, com certeza, pensando, é um caso... Fiquei pensando no desespero da criança, né, aquela situação. E um outro caso também envolvendo criança, que a mãe esqueceu a criança dentro do carro. E aí é uma situação terrível. A mãe foi trabalhar, ao término do trabalho ela foi na escola buscar a filha, e aí o pessoal da escola falou que ela simplesmente não tinha levado a criança na escola. E aí quando ela foi ver, saiu dentro do carro. Então, assim, muito pesado. Sim, realmente são casos muito pesados, esses casos que envolvem principalmente crianças, né? Eu fico imaginando, inclusive, o caso quando eles fizeram, sempre comento nas aulas, do caso da Isabela Nardoni, que ficou muito em voga, né? Ficou muito, teve muita mídia, então realmente são casos bem pesados, bem complicados. O caso da Sim, Isabela com certeza. Nardoni não foi um caso fácil, a perícia... Não, com certeza, não, foi bem complexo. Sim, e foi um caso com certeza bem foi bem complexo. Sim, pessoal, olha só, é triste, né, a dor do fim, mas a gente vai ter que finalizar aqui agora com a Michelle. Antes de finalizar, a gente precisa que vocês nos ajudem aqui, tirando um print para depois vocês divulgarem, fica à vontade. Eu vou ocultar temporariamente aqui os comentários, desativar, para que a Michelle apareça totalmente lá. Então já faz uma pose aí pro print, tá, Michelle? No 3, hein? 3. Tá bom, ei. Show. Pessoal, depois divulga aí, manda pro pessoal. A gente vai continuar com alguns casos aqui ainda, tem muita coisa legal ainda pra gente falar aqui. Já estamos em 98 visualizações. Pois é, já estamos aí, pessoal. Falta 3 pessoas. Falta 3 pessoas pra chegar no 100 aí, ó. Eu posso que eles estão querendo só conta mais um. Você tem 1 minuto. Pois é, então deixa eu contar um casinho rápido também de essa questão. Eu sempre falo de isolamento e preservação de local, porque eu acho que é o nosso gargalo na perícia, um dos maiores dificultadores para o nosso trabalho funcionar bem. E aí, um local que eu fui acionado também para, a princípio, um suicídio. As pessoas também não levam a sério os locais de suicídio, não acho que tem que ter isolamento e preservação, porque acho que suicídio não é crime, mas e aí? Será que realmente não é crime?
O que será que aconteceu? E aí eu cheguei num local de suicídio, parecia uma festa de tanta gente que tinha, familiar, não sei o que, aquela confusão toda. E aí, quando eu fui examinar o cadáver, a lesão não era compatível com o tipo de morte, que era um enforcamento. E aí, na hora, eu já acionei a homicídios, porque nem sempre a investigação vai nesses locais de suicídio, geralmente eles vão nos locais de homicídio, e aí eles compareceram ao local e, juntando o trabalho da perícia com a investigação, conseguiram descobrir que, na verdade, era um homicídio. E quem tinha matado aquela vítima foi o próprio familiar que estava lá, na cena do crime. O local não estava isolado e preservado, o familiar lá, relatando todo o histórico, dando detalhes, que não, ele se enforcou, ele estava com depressão, ó, chegamos a 100, vou continuar o caso que tá bom, então. E aí, o familiar estava lá falando que aquela vítima tinha se enforcado. A criminalística é isso, né? Ela trabalha junto, tanto o local de crime, tanto os laboratórios forenses, e isso é o interessante e o legal da criminalística, que é ter esse bem bolado do local com os laboratórios. Mabel, seja muito bem-vinda mais uma vez. Vamos então entrar no conteúdo de DNA? Ele está travado aqui para mim. Novamente. Para mim não apareceu aqui. Deixa eu conectar novamente. Ok. Perita Mabel. Deixa eu ver se eu consigo conectá-la aqui. Perita Mabel. Beleza, agora deve ir aqui. Pessoal, e é isso aí. Então vamos comentando aqui. Agora sim, Mabel. Mabel, seja bem-vinda mais uma vez. Vamos lá, então, falar um pouco sobre DNA, né? Que é justamente isso. Vamos sim. Vou até contar, já aguardem um pouco mais, que eu vou contar para vocês também um caso importantíssimo, bem legal aqui, que foi solucionado com um caso de DNA, um caso que eu trabalhei, que foi bem interessante, que conseguiu com o exame de DNA colocar o autor bem no local, junto com a vítima. Tem uma foto, inclusive, que dá para analisar bem isso aí, né? E aí o pessoal às vezes tem dúvida porque não é da área, né? O que seria, então, Mabel? O que seria esse DNA, né? Então, o DNA, como todos vocês, eu aposto que vão lembrar, porque a Michele falou muito de local de crime, agora eu tenho quanto tempo para puxar a sardinha pro DNA, hein? Gente, você tem DNA, 20 minutos. 20, oh, meu Deus, vamos lá. O DNA, ele nada mais é do que um ácido desóxido ribonucleico. Que seria o quê? Um ácido nucleico, uma molécula que ela é responsável pelas nossas características, pela informação genética, certo? Então, assim, de uma forma bem simples, é isso. Tá, já estava lendo os comentários aqui, já ia começar a responder, você tem que me controlar aí, tá? Tranquilo, não, fica à vontade. Se você quiser pegar gancho e responder, já pode ir respondendo. Não, mas acho melhor depois que a gente combinou meio que um roteirinho, acho que vai ficar mais bacana, fica mais organizado. Bom, então, eu quero aproveitar o gancho da Michele em relação ao local preservado, que esse, nossa, eu tava aqui, tipo, louca para entrar, para falar, mas gente, isso mesmo, porque um dos maiores calos do DNA é justamente, né, aliás, da perícia, é justamente pegar um local que não é preservado, porque aí chega para nós amostras de DNA, de misturas de DNA, né, de familiares, de pessoas diversas, e aí dificulta o nosso trabalho, né? Então, essa sensibilização é muito importante. Foi legal ela ter comentado sobre isso, é muito importante a sensibilização, porque a gente precisa muito da população, né? A população, eu digo que a população também faz parte da perícia, porque se eles nos ajudam a manter o local preservado, se tem essa cultura, né, a gente tem muito mais chance de ter um exame, por exemplo, de DNA bem sucedido. Né? Sim, tem tudo a ver com a qualidade, né? Com a qualidade da amostra que chega para nós. Não só do DNA, né? Acho que a cena do crime em si, né? Ela diz muito, e quando ela é mexida, né? Quando ela é mexida, aí já fica, né? Gera uma certa dúvida do que realmente aconteceu. Sim, sim. E o DNA se popularizou muito com aqueles casos do DNA do ratinho, né? Que o pessoal verificava muito a paternidade, né, no Brasil.
e às vezes não entendiam muito bem, né? E como que funciona essa questão do DNA? Como que ele compara? O que seria essa ideia pra gente? Então, outra coisa que a Michelle também comentou e que eu adorei, né, é uma coisa que tem que estar muito bem consolidada na cabeça das pessoas, é que DNA é sempre comparativo, certo? Ela até comentou sobre a amostra de referência, mas nem todo mundo Sim. acha que sabe o que seria uma amostra de referência. Então, eu vou aproveitar esse momento para deixar muito claro como a gente Ótimo. trabalha. Então, existe uma amostra que a gente chama de referência e a amostra questionada. Então, a amostra de referência é uma amostra que você tem certeza de onde ela veio. Então, digamos, eu tenho um suspeito. Eu faço uma coleta desse suspeito, digamos. Hoje em dia é muito comum fazer da mucosa oral, porque é uma coleta não invasiva, né? Indolor, beleza. Eu coletei do próprio suspeito, então eu tenho certeza que é dele. Essa amostra vai então gerar um perfil genético desta pessoa, com certeza. Sim. Ponto. Certo? As amostras questionadas, são aquelas amostras que chegam para nós de local de crime e que a gente quer saber se é, por exemplo, daquele suspeito, certo? A gente não sabe de quem é. Então, a questionada, beleza? Só que eu só tenho como saber se aquela amostra questionada, digamos, é um copo com uma saliva, se aquela saliva realmente foi daquele suspeito, se eu tiver o perfil genético, ou seja, a amostra que eu tenha certeza que ela tem aquele suspeito, para eu comparar. E aí, quando matching, né, que a gente fala, quando deu coincidência, aí sim eu posso dizer que é dele. Se não tiver amostra de referência para essa comparação, eu não tenho como concluir. Tá? Então é muito importante. Sim, DNA com certeza. Isso. Então, DNA é sempre Sim. comparativo. Sim, assim como a papiloscopia também, por exemplo, você tem um exame que ele é comparativo. Então, não é um milagre, tá, pessoal? Vocês não pensam que vai chegar um exame de DNA e já vai sair lá com a foto da pessoa, com o nome da pessoa, igual no CSI americano, inclusive com o endereço, e você já vai encontrar aquela pessoa ali facilmente. Não é assim que funciona, pessoal. Ia ser bom, né? Ia ser bom. Nossa, seria maravilhoso. E já aproveitando isso, já que você falou de local, de preservação e tal, quais são as maiores dificuldades para o exame de DNA? Bom, além disso, né, dos locais tradicionalmente não serem bem preservados, né, ou isolados, isso é no Brasil inteiro. Além disso, que eu comentei, a gente tem, aí puxa, uma coisa puxa a outra, é quando tem análise de misturas de DNA. Porque o que acontece? A maior parte do nosso DNA, na realidade, a maior parte dele, mais de 90%, né, ele é igual, né? Porque nossas características como seres humanos são iguais. Então, o que nos diferencia é uma parte pequena, uma porcentagem pequena desse DNA. Isso é importante saber. Ai, meu Deus, fui ler aqui e me desliguei até o que eu estava falando. Continuando. Falei o que você perguntou bem, porque agora eu fui ler aqui e eu não posso fazer isso, que eu já quero responder. Quais são as maiores dificuldades para o exame de DNA? Então, além dessa coisa de chegar misturas de DNA, porque, como eu falei, a gente tem a maior parte do DNA igual, né? Uma parte menor é que nos diferencia. Então, pode ser que quando tem misturas de DNA, a gente não consiga ter uma conclusão de que, de fato, aquele DNA, por exemplo, é seu ou meu. Porque pode ser que, por coincidência, aqueles marcadores que a gente utiliza na genética, pode ser, o meu alelo pode ser igual ao seu. Entende? Sim, então, com certeza. Análises de misturas são delicadas para nós. E uma dificuldade geral da genética forense, né, seria o estilo mesmo da amostra que chega para nós, que pode chegar de qualquer forma. Porque eu já trabalhava, né, com genética e biologia molecular, mas era com diagnóstico e pesquisa. A amostra chegava linda, né? Sim, com certeza. Foi coletado ali, né, no controle. Foi coletado tudo controlado. E agora não tem nada controlado. É o que vier do local de crime. Pode vir completamente carbonizado, pode vir uma amostra ínfima, muito pouco DNA, muito pouca amostra. Então, uma das maiores dificuldades é essa, porque a amostra pode vir de qualquer forma. Não existe um controle de qualidade, né? É o que a gente acha no local de crime. Com certeza. Né? Com certeza. Então, esse é o nosso maior desafio. Aproveitando isso aí, e a pergunta da Tatiana condiz com o nosso roteiro, existe algum banco de dados integrado no Brasil sobre DNA? Sim. O Banco Nacional de Perfis Genéticos, né? Na realidade, eu vou explicar aqui rapidamente, para quem não tem intimidade ainda com o assunto, que o que acontece hoje é que cada estado, ele alimenta
um banco estadual de perfis genéticos, né? Esse banco estadual, ele faz comparações a nível estaduais, mas esses perfis que são coletados, eles vão né, sobem, né, digamos assim, para um banco nacional, né, que é gerido por peritos federais, né, lá em Brasília. E aí, quando sobe para o Banco Nacional, quer dizer, todos os bancos, né, todos os bancos estaduais, todos os perfis sobem para o Banco Nacional. E aí sim ocorrem comparações interestaduais, né, a nível nacional. Então, a gente faz não só comparações a nível estadual mesmo, com o nosso próprio banco do estado, como a nível nacional, após subir para o banco de perfil genético nacional. É perfeito, bem bacana. Perfeito. E assim, aproveitando já, eu acho que a gente já pode começar, inclusive, como você já respondeu algumas partes que a gente gostaria, vou falar rapidamente sobre um caso que eu trabalhei. O que aconteceu? Houve um autor que disse que não estaria no local. Eu encontrei no local de crime uma bituca de cigarro e enviei para o laboratório para fazer o exame de DNA. Essa bituca estava bem em cima de uma mesa em que estava ao lado do corpo da vítima. Tem inclusive essas fotos, né, que mostram a ligação entre eles, né? E não adianta um autor afirmar que ele não estaria no local, que ele nunca esteve lá, que se o DNA falar e coincidiu, né, deu um match com esse autor que ele estava lá e a gente conseguiu comprovar que esse autor estava lá no momento do crime, né, naquele local do crime, com essa bituca de cigarro, que não era, nesse caso, um sangue, como o pessoal costuma falar aí, né? E aí, aproveitando, já pergunto a você sobre algum caso que tenha atuado e já sobre o que acontece nos casos de gêmeos. Então, em relação a casos de atuação, eu vou contar, como eu não tenho muito tempo, né? Eu vou falar sobre um de repercussão. Esse caso, na verdade, eu não concluí o caso, não foi a perita que concluiu o caso, né? Eu iniciei o caso, acabou que outro perito teve que concluir, a gente, assim, mudou de plano, né, no fim das contas, por logística mesmo. E esse caso, ele teve muita repercussão porque uma família inteira, né, uma família inteira foi encontrada incinerada, né, carbonizados, todos os corpos carbonizados. Então, esse caso, assim, foi de muita repercussão no estado, muita repercussão mesmo, foi chocante. E, assim, claro que foi muito bem feita a perícia de local, a investigação policial em si. A perícia de local, então, ele foi de um poder de descrição, assim, de detalhes imensa, mas aí quem fechou o caso, o DNA, entendeu? Então, assim, pra gente é fantástico quando isso acontece. E a gente juntou tudo, quando a gente conseguiu de fato juntar, né, as facas que tinham no local, com os vestígios que foram deixados, e os corpos, enfim. Era um negócio muito complexo, mas quando a gente juntou tudo com o laudo do perito de local, para ver a importância que é também se fazer, né, uma boa perícia de local, essa integração, a gente né? Só faltava o DNA para concluir de fato que o perito de local, e era uma coisa assim, bem complexa, que acabou que foi o filho mesmo, que também estava queimado, que fez aquilo tudo, e no fim das contas ele se suicidou, também queimado junto com todo mundo, entende? Então foi um caso punk, mas aí... Caramba. E também de muito orgulho, né, quando a gente consegue, né, um caso de repercussão desse. Sim, com certeza. Chegar a uma conclusão. Fique à vontade então, você está disponível para responder as perguntas de interesse aí, que dê tempo. Certo. Então, você comentou sobre os gêmeos também, né? Esse é um dos aspectos, acho que mais polêmicos, né? Porque todo mundo quer saber, e aí, afinal, gêmeos univitelinos, né? Tem o mesmo DNA, teoricamente, Sim. E aí? Como é que faz? Então, eu quero deixar claro o seguinte, de fato, via de regra, eles vão ter o mesmo DNA, a não ser que ocorram mutações, né? Se ocorrerem mutações, né, como a gente já sabe, essas mutações vai mudar, né, o DNA ali. Pode ser em regiões codificantes ou não codificantes, mas o que importa é que, caso essas mutações estejam presentes nos marcadores que nós utilizamos, né, como padrões para a genética forense, pode ser que a gente consiga diferenciá-los. Então, não é uma coisa impossível, mas é uma coisa difícil, realmente. Então, o DNA, não é que o DNA não atua quando tem gêmeos univitelinos. A gente consegue chegar ao ponto de dizer é um dos dois. E a gente não anda sozinho. Tem a investigação policial, então dificilmente a gente apontando que é um dos dois gêmeos univitelinos, com a investigação policial em si, com o histórico envolvido
né? E todo caso não consegue se chegar. Então a gente auxilia sim, a gente só não consegue dizer é um ou outro, a não ser nesse caso que eu falei, que é uma exceção, né, da gente conseguir marcadores que consigam identificar essas mutações que são o que diferenciam eles. Além de ter as mutações, a gente conseguir identificar. É isso. Sim, sim. A gente postou no CSI. A gente postou no CSI, inclusive, um estudo que tem já em outro fora, né, que consegue já fazer essa diferenciação, mas quando eu estava lendo esse artigo é algo na cifra de $100 mil um exame. E agora que estão pesquisando para diminuir, né? Não é muito comum isso acontecer. Até porque, assim, o que acontece? Nós escolhemos regiões no DNA, o DNA é imenso, né? Então, são escolhidas regiões nesse DNA para que haja comparações, regiões polimórficas, ou seja, regiões que nos diferenciam. Beleza, a gente não analisa o DNA inteiro, né? Isso seria caríssimo, né? Não que seja impossível, mas aí se torna inviável, né? Seria o sequenciamento do DNA inteiro. Então, assim, para e pense, não, isso não é feito de rotina de forma alguma. Sim. E quantos marcadores são analisados no Brasil para que se dê um match? Olha só, tradicionalmente estamos usando 23 marcadores, tá? O obrigatório mesmo é que seja no mínimo 13 marcadores, né? Isso já dá um poder de diferenciação imensa, né? E, inclusive, na faixa dos 23 marcadores, isso supera e muito, é na ordem de octrilhão. Então, supera muitas vezes a população do mundo, sabe? Então, assim, um poder bastante considerável. É justamente para não ter dúvida, né? Exatamente. Assim, a gente trabalha, como a gente trabalha com comparação, a gente sempre trabalha com o quê? Estatística. Então, o DNA, outra coisa importante de dizer, é que o DNA ele não diz se sim ou se não. Porque a estatística não diz sim ou não. É ou não é. 100% que eu diria, né? A gente não pode chegar nesse nível de 100% por conta da natureza da análise. Mas, assim, é como se fosse assim, não pode dizer por causa da natureza da análise, mas assim, quando que vai acontecer de o meu DNA, por exemplo, o DNA que eu consiga, né, de um perfil genético ser igual a de outro, quando a ordem dessa comparação é na ordem de octilhão, tipo assim, ou tipo assim, não sei quantas vezes a população da Terra. Naquele mesmo local, naquele mesmo momento. Com certeza. Naquele mesmo crime, aquele mesmo modus operandi, ou seja, assim, a gente só não fala que é impossível porque não pode, né? A gente fica se catando. Sim, com certeza. Mas não, justamente porque a gente trabalha com ciência, né? Então a gente não pode falar que é impossível, já que cientificamente é provado que poderia acontecer, né? Exatamente. E o que a gente utiliza é uma estatística, né? A estatística deu tanto, né? O que a gente utiliza é isso. Então, comparação, na verdade. Exatamente. É uma comparação estatística, então, por conta disso, e também por ser biologia, a gente aprende isso também, né? Biologia não há, né? Mudou nada 100%, e é por conta disso. Bom, vamos fazer o seguinte, Mabel. Vamos lá. Você responde mais uma, mas antes de responder, eu vou desativar os comentários aqui, para você não ficar sem print também, não falar que eu te excluí. Ah, tá bom. Antes que eu derreta, pessoal, né? eu tirei os comentários. No 3, vocês tiram os prints aí para poder a gente ficar menos, no meu caso, menos feio, a Mabel mais bonita e tal, no momento do print. Então, vamos tirar no 3, tá? 3. Pronto. Depois já podem postar, fica à vontade aí. Comentários de volta, fica à vontade em responder. Tem uma pergunta aqui que talvez dê tempo de responder, a não ser que você tenha outra aí também, que se usa bastante a genética das populações. Sim. Exatamente. Correto? Usa bastante. Tem mais alguma pergunta que você queira responder aí? Que dê tempo de 1 minuto? Eu poderia dar as boas-vindas pro QAP aqui. Pro QAP, que é o Rodrigo, que entrou aí. Sim. Sim, eu queria aproveitar só o gancho, né, do que a gente pode... Posso? Pode, claro. A gente estava aproveitando esse gancho e tal dos gêmeos, e eu achei importante que comentaram aqui sobre a papiloscopia. Então, realmente, tem a papiloscopia. O DNA, né, foi o tema da live de ontem, inclusive. Certeza. O DNA não é a única forma de identificação, inclusive é o último da cadeia. Com certeza. Então, antes de ser antropologia, na antropometria, a odontologia legal, né, arcada dentária e tal, e também a papiloscopia. E nós, o DNA. Então, não andamos com certeza. só, Até né? porque o exame do DNA, pessoal, para que vocês entendam,
é um exame muito caro, né? Então, você acaba que ele fica no último da cadeia, porque os outros são mais baratos, mais rápidos também, né? Quanto tempo mais ou menos demora para sair um resultado de exame a média aí de DNA? Assim, não Então, pegando ele hoje, por exemplo, para liberar, não em questão, tirando todo o fluxo, né? Assim, a lista imensa, né? Tirando todas as exceções, todas as coisas que atrapalham, insumos, dificuldade de amostra. Se fosse o mundo lindo. Se fosse o mundo lindo, 24 horas, né? 24 horas. Entendeu, pessoal? Então, se fosse um mundo lindo, acredita, não existe mundo lindo no Brasil, nem no mundo, né? Não existe. Então, ele levaria pelo menos 24 horas. Bom, temos 20 segundos. Mais uma vez, Mabel, quero agradecer imensamente por esse momento. Foi um prazer enorme. Seja sempre muito bem-vinda. Agradecer novamente a Michele. Um abraço para vocês. Quem não respondeu aí, pode mandar direct pra gente, que a gente sempre responde as perguntas. E sim, vamos deixar salva a live. E vou preparar ela para colocar no YouTube, porque vocês foram demais. Um abração.